Olá a todos, maltinha, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e nós hoje temos jogo contra um treinador que está neste momento em último classificado, Pinto Pelu, e jogamos em nossa casa, e jogamos em 4-3-3 depois do evento de transferências em que renovámos a nossa equipa, praticamente. Já vos vou mostrar, houve muitas transferências neste dia. Portanto, em teoria temos tudo para ganhar o jogo. Será que conseguimos ganhar? Vamos ver dentro de campo, não é? Hoje acaba também a batalha de grupo. Acaba a batalha de grupo, malta. Estava empatado 62-62 à última jornada da batalha de grupo. Estamos a jogar contra um grupo que está em 31 do mundo. Qual será o resultado, não é? É isso que a gente vai ver hoje. Para já vamos começar. Vamos começar com o jogo contra o Pinto Pelu. Vamos dar o nosso melhor. Espero que a gente consiga ganhar isto. Boa sorte ao Pinto Pelu. Árbitro azul. Vamos em dureza agressiva num 4-4-2, 4-3-3 pelas alas. E o jogo começa e eu enganei-me. Tenho que mudar de sítio, senão vou estar a fazer spoiler. Ok. Meti play no outro lado. Ainda bem que não houve golos. Bora lá. Vamos então começar aqui. O jogo agora está a correr no outro lado, mas eu felizmente já não estou a ver. Mas já sei que para ir até aos 15 minutos não há golos. Desculpem o spoiler. Começa então a partida. O primeiro remate foi nosso. Luís Dias faz a primeira oportunidade e falha. Madueck tem outro remate, portanto começámos fortes no jogo e falhou também. Portanto, duas oportunidades para nós, 0 golos. E estamos aqui com várias oportunidades e eu acho que já sei que não é golo, por causa de... Eu acho que foi mais ou menos por este tempo que eu estava a ver. Eu mudei de separador mais ou menos por agora. Espero também não sofrer golo aqui, mas eles agora com perigo, não foi? Boa. Portanto, agora é que vai mesmo começar o jogo. 13 remates, 13 minutos, desculpem, 3 remates para um lado, um para o outro. Agora temos uma oportunidade, Luís Dias vai tentar fazer o golo, bora lá Luís Dias, e falhou. Aliás, não foi o de Luís Dias, foi o Derbyshire, um jogador que eu comprei vindo do Olheiro a mais de 100 inglês. Madueck, passa a Luís Dias, Luís Dias pode chegar ao golo e falhou outra vez. Portanto, estamos com uma quantidade absurda de oportunidades falhadas. E como sabem, quem não marca sofre. A gente tem que aproveitar algum golo e continuar a falhar tudo. 6 remates a 1. O jogo está muito bom para nós, em termos de remates, em termos de jogo jogado, mas em golos não aparecem golos. Grande bola, Luís Dias pode fazer 1-0 e falhou outra vez, caraças. Porra! 7 remates, malta, 0 golos, 8 remates, 0 golos, caraças. Ataque muito veloz, Luís Dias vai tentar finalizar. Bora lá, Luís Dias. Golo! Porra! Caraças, da bola não entrava, o jogo está a ser muito bom da nossa parte. Não há como a gente não ganhar isto, porra. Chegámos ao intervalo apenas por 1-0, já devíamos estar pelo menos com 2 golos de diferença, para estar mais relaxado na segunda parte. Pode haver um canto, pode haver uma expulsão, sei lá, qualquer maluquice que às vezes acontece. Diego Carlos vai tentar o golo, bora lá. Não foi o Diego Carlos, foi este Johnson, que é se não me engano, médio esquerdo que eu contratei. Ótima bola, Luís Dias tem mais uma oportunidade, malta. O jogo está muito bom para nós. E falhou outra vez, caraças. Porra, isto é admissível, uma coisa destas. E atenção que eles estão mais fortes agora no final do jogo. Boa oportunidade, Derbyshire pode fazer o remate, pode estrear a marcar e estreia-se a marcar, muito bem Derbyshire. Grande golo, importantíssimo. Está ganho, malta, agora eles precisam de marcar 2 golos, o jogo é totalmente dominado por nós, portanto seria quase um milagre a gente não ganhar isto, não é? Mais uma oportunidade, golo, 3-0. 3-0, mais um gol para Derbyshire que estreia-se muito bem. Este rapaz, que já tem quase 40 anos, tem 113 de nota. É a nota dele, 113. O VAR validou o gol, portanto 3-0. Vitória confortável da nossa equipa. Acho que justa, não é? Acho que é inequívoco. Um abraço ao Pinto Pelu. Força nisso para dar o seu melhor até o resto da liga. O Pinto Pelu agora está numa fase má e provavelmente teve alguma desmotivação por estar em último classificado. Vamos ver então as estatísticas. Foi um domínio da nossa equipa total. E agora enganei-me. Deixa-me ver se consigo pôr. Ok. Portanto, 3-0. 16 remates a 4. Um jogo completamente dominado de início ao fim. Mais posse de bola, mais cantos. Portanto, está tudo muito bem. Eles jogaram em 4-4-2, o que não é uma boa opção. Porque nós somos mais fortes e jogamos em casa. Contratámos vários jogadores, malta. Eu não vou estar uma a uma a olhar para as transferências que aconteceram, mas foram muitas. Houve uma ocasião que eu tinha 400 milhões para gastar.
Neste momento o nosso plantel está a valer 1.380 milhões, ok? Portanto, valorizámos o plantel sensivelmente em 300 milhões de euros. Ainda temos no banco 50 milhões que não dão para nada. Temos 4 jogadores à venda, mas também em princípio já não se vão vender, mas conseguimos ter opções em todas as zonas do campo. Menos na baliza, que só temos uma, mas também se calhar não precisamos de mais. Portanto, na defesa temos uma linha defensiva praticamente só com ingleses, excepto Diego Carlos, que é brasileiro, de 117, mas conseguimos perceber que é uma linha muito completa defensiva. No meio campo também estamos muito completos, conseguimos jogar em 4-5-1, fazia-nos falta se calhar mais um médio centro, em vez do Declan Rice ter um médio centro. Portanto, se calhar eu vou retirar de venda o Musiala e meter à venda o Declan Rice por 130 milhões. Não vale a pena estar a pôr ao máximo, porque estes jogadores são muito difíceis de venderem-se. Portanto, temos o Henry com 34 anos e o Johnson com 32 anos. Portanto, um é médio esquerdo, o outro é médio direito. Para jogarmos em 4-5-1 com todos os jogadores nas posições certas. Só nos falta mesmo o médio centro. No ataque temos o extremo esquerdo Luís Dias de 115, avançado centro Mbappé de 112, mas não é este o titular. O titular é o Derbyshire de 113. Ele só está aqui mais abaixo porque é menos valioso em termos monetários, mas é o melhor jogador do ataque, tem mais um ponto ofensivo e tem mais nota defensiva. Depois temos o Madueke como extremo direito, já com 108, é um jogador que está a evoluir. David é um jogador para ser carne para canhão, para ser vendido. Vamos ver se ele é vendido ou não. Portanto, vou pô-lo à venda, não precisamos dele. Portanto, temos 4 jogadores à venda, este também não vale a pena pôr à venda, vou pôr antes este, pelo máximo, não temos pressa. 1, 2, 3, 4 jogadores à venda, perfeito, ok? Perfeito, a nossa equipa está simplesmente perfeita. Nós fizemos aqui um 11 inicial muito bonito, entre aspas, não é? Aqui um 11 inicial inglês com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores ingleses para ativar o bónus de nacionalidade inglesa. E conseguimos ter um 11 com uma média de 114, portanto uma média bastante boa, como é óbvio. Vamos ver então os resultados e a classificação. Medinas ganha 2-1 ao Carlos Grativol. Temos o Messi a perder 2-1 contra o Duarte Inácio, uma grande vitória fora de casa. Jogo difícil, mas ganho. Estrilho volta a ganhar, desta vez contra o Andrei. Imagino que o Estrilho ainda tenha valorizado mais o plantel monstruoso que tinha. Cascão perde 1-0 em sua casa. Atenção ao Cascão, que tem um plantel formidável e perde contra o Metusalém Severino a jogar em 4-4-2. Resultado estranho e estatisticamente imprevisível. King ganha 2-0 ao Simões. Boa vitória em casa. O Lil Jeep a perder fora contra Zé Tigresa. 7 remates a 4. Ele que está muito forte também no campeonato. Johnny Costa perde em casa com o João Rodrigues. Portanto, nós conseguimos ganhar fora ao João Rodrigues e ele vai buscar uma vitória fora na jornada a seguir contra um treinador que está muito bem classificado. Isto é a imprevisibilidade do nosso campeonato. Portanto, temos Trilho a liderar. Nós ultrapassámos o Johnny. Na verdade, não ultrapassámos, estávamos já à frente por causa da diferença de golos. Mas Trilho mantém a liderança com 10 pontos de diferença para o Zé Tigresa. King e Metusalém muito bem em terceiro e quarto lugar, estão a surpreender muito bem, principalmente o King, que é um treinador que eu conhecia menos. Em terceiro lugar do modo de carreira é notável. Nós com a vitória fazemos alguma pressão, mas infelizmente toda a gente cá de cima ganhou, isso é muito chato. Foi mais uma jornada sem empates, o que é estranho neste momento. Nas últimas 4 jornadas só houve um empate, é muito estranho. Estamos a falar de portanto 15 jogos, não é? Não, 15 jogos não, menos, são para aí que 8 jogos, 1, 2, 3, 4, 8 jogos vezes 4, portanto 32 jogos, um empate nos últimos 32 jogos. Portanto, aqui não houve empates. Na jornada anterior foi taça, não estou a contar. Aqui houve um empate, 2. Por acaso não foi aqui, foi antes aqui. Ok, aqui não houve empates. Aqui há um empate, foi o nosso. Que antes não houve empates. Aqui também não houve empates, ok. Mas não foi nas últimas 4, foi nas últimas 5. Há para aí uns 3 empates, ok. Bem, malta, vamos então olhar para o nosso próximo adversário. No calendário diz-nos que é Simões, jogo fora de casa, jogo dificílimo. Simões tem um plantel bastante forte. Um plantel avaliado em 1.166 milhões, um plantel que também está muito forte em todas as posições. Nós estamos ligeiramente mais valiosos. Vamos olhar aqui para o ranking de plantéis e percebemos que nós subimos para terceiro lugar, mas o Estrilho ainda está mais valioso. Portanto, o Estrilho está a valer 1.500 milhões. Plantéis absurdos que aparecem aqui, malta. Ele está com muitas opções também.
em termos de média em relação a nós, deve estar por aí mais ou menos parecido. Quem baixou o valor de plantel foi o Cascão, mas eu tenho a certeza que o Cascão tem muito dinheiro guardado. E tem, porra. Repara, ele tem muito dinheiro, malta. Eu nem quero saber quanto dinheiro ele tem, mas tem muito. Só aqui, ele pelo menos, tem 250 milhões em caixa. Pelo menos, porque vendeu estes 2 jogadores, comprou só um por 16. Mas se olharmos para trás, aqui vendeu mais 112, mas gastou. Aqui temos várias vendas também de alguns valores. Mas pronto, deve ter sensivelmente 250 milhões para gastar. Não deve ter mais que isso. Portanto, baixou um bocadinho. Nós conseguimos ultrapassá-lo a ele e a alguns treinadores. Mas nós temos praticamente o dinheiro todo investido. Zé Tigresa, também com plantel de portugueses. Plantel também formidável, com Diogo Costa muito forte na baliza. Mas pronto, não tenho por que apontar, porque estou a gostar da nossa equipa. Está uma equipa forte, completa, muito forte. Vamos continuar a evoluir jogadores devagarinho, que eles agora praticamente não evoluem, porque já estão num nível muito alto. Temos que esperar pelos treinos, pelos super treinos, não é? Que é para evoluírem logo uma nota seguida. Malta, na Liga de Grupo foi a penúltima jornada. É uma Liga de Grupo onde a intensidade não é muita. Hoje jogamos contra o líder Alex Gomes, eu acho que é o líder. Jogamos em 4-5-1 e estamos a ganhar. Não vai ser um jogo fácil para o Alex. Nós estamos numa tática que confiamos e jogamos em casa. Não vai ser um jogo fácil. Por acaso, nem percebi que o jogo era contra o Alex. Espero não lhe prejudicar o título, mas também, pronto, é o que é. A gente está quase em último. Eu vou saltar. Ganhámos mesmo 2-0. Portanto, 9 remates a 2. Foi um domínio total. O Alex está em primeiro e com esta derrota mantém o primeiro lugar com muita dúvida. Portanto, vai-se decidir no último jogo. O Alex joga em casa contra o computador. Portanto, já ganhou, malta. O Alex já ganhou. É campeão. Mesmo esta derrota não lhe faz moça. Parabéns ao Alex que ganhou aqui o modo carreira, não, a Liga de Grupo dos Portugal. Atenção ao computador, que eu já empatei contra o computador este ano. Olhem aqui, malta, este empatezinho. É verdade que a gente não está a dar 100%. Eu acredito que ele num jogo do título vai dar tudo contra o computador. Maltinha, batalha. Esta é a última jornada da batalha. Para quem está a acompanhar, esta batalha tem sido super renhida de início ao fim. E chegamos à 9ª jornada, à ida para a última jornada, com um empate. Portanto, nós temos 3 jogos em casa. Um deles somos nós a jogar em casa. E temos que ganhar isto. Portanto, precisamos ter um saldo positivo. Precisamos ter mais uma vitória do que o adversário. Vamos jogar, bora lá. Jogamos na nossa própria casa. Lesão aqui para nós. O resultado a manter-se 0-0. E acaba 0-0. O resultado acaba 0-0 num jogo super equilibrado, o que eu não esperava um adversário tão forte. A gente teve muito bem a melhorar os plantéis durante o evento. Foi importantíssimo. É complicado, uma última jornada em pleno evento. Portanto, eles deram o máximo, nós demos o máximo. Aqui empatado, portanto, restam-nos 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Portanto, precisamos ter um saldo positivo nesses 4 jogos, malta. Será que temos? A questão é essa, vamos ver. Portanto, primeiro jogo aqui, temos um igual para Bruno. Portanto, temos 2 jogos em casa desperdiçados. 2 jogos em casa desperdiçados, portanto isto está a correr super, super mal. O Bruno tem também um jogo equilibrado, o empate acaba por ser mais ou menos justo, não é? Mas é mau para nós, portanto 2 jogos em casa, 2 empates, estamos com a batalha quase perdida, em teoria, não é? Mas depois temos Duarte Inácio ir buscar uma vitória fora de casa. Esta vitória é crucial do Duarte, portanto deu-nos uma vitória de 2-1, isso dá-nos uma vitória em saldo, e portanto temos uma vitória para nós, mas falta um jogo fora e um jogo em casa. Vamos ver os resultados. Portanto, nós empatamos a 0. Johnny consegue ganhar fora também, malta. Isto é inacreditável. Fomos ganhar os 2 jogos fora. É impressionante. Foram jogos importantíssimos para o grupo.
vitórias importantíssimas, difíceis, como é óbvio, mas importantíssimas, do Johnny e do Duarte. Depois temos o Konichiwa a empatar também em casa, a levar um banho de bola, podia ter perdido. Portanto, vejam a quantidade de possibilidades que a gente podia ter trazido desta jornada. Tivemos sorte em ganhar a batalha, mas conseguimos ganhá-la por 2 vitórias, por 6 pontos, malta. Ganhámos a batalha por 6 pontos. Portanto, fizemos um saldo de 3 empates, 2 vitórias positivas. Portanto, ganhámos 70 a 64. Aqui tivemos 4 vitórias e 1 derrota, mas infelizmente a batalha estava perdida e acabou perdida. E depois aqui conseguimos 4 vitórias e 1 empate. Significa que está a ganhar a batalha 3 também. Portanto, conseguimos um saldo de 3 vitórias e uma derrota. A derrota não foi assim também uma grande tareia. Portanto, acaba por ser uma jornada bastante positiva, com 2 vitórias e 1 derrota. Ainda vamos ganhar mais 100 pontinhos desta batalha, que só os vamos receber amanhã. Estes 100 pontinhos vão se juntar ao nosso ranking da nossa academia. Portanto, nós estamos neste momento com 30.785, vamos estar mais ou menos com 900 pontos. Portanto, mais ou menos por aqui, vamos subir para o ranking 42. 42, mais coisa, menos coisa, entre o 41 e o 42. Portanto, jornada a jornada, a gente vai tentando subir no ranking mundial. Ok, malta? Temos aqui mais uma boa ronda e estamos todos de parabéns. Ganhámos ao grupo 31 do mundo, um grupo que está bastante à frente da nossa academia, não é? O nosso grupo A ver se arrebita, porque nós estamos numa fase difícil, com algumas sequências de derrotas, isso não é bom. Temos muita gente indisponível, isso também não é bom. Portanto, é uma questão de tempo até a gente conseguir voltar a encontrar o nosso caminho. Mas descemos aqui para aí uns 8 lugares na classificação mundial. Estamos agora em 13º, portanto temos de arrebitar assim que tivermos a oportunidade. Ora bem, malta, o Campeonato Nacional Português de Grupos está quase a começar. É uma questão de um dia. Não conseguimos evoluir o plantel como queríamos. Tivemos poucas transferências. Portanto, de hoje para ontem, isto foi mais de madrugada, tivemos algumas, mas depois, a partir da 1 da tarde, nunca mais vendemos, não sei porquê, um dia inteiro de transferências praticamente sem vender, e baixámos no valor de plantel. Portanto, o Duarte vendeu mais, portanto, eu desde a 1 da tarde não vendo. Ele está a vender às 10 da noite, às 8, às 9, às 7, às 6, às 4, às 2 da tarde, portanto, às 2 por acaso não, foi ele que comprou, mas está a vender a tarde inteira à noite, nós não vendemos nada, portanto, é estranho, é muito estranho, parámos de vender do nada e pronto, isto prejudica, como é óbvio, a nossa equipa. Maltinha, vamos dar um saltinho no episódio de ontem, para ler aqui os vossos comentáriozinhos, para ver se há alguma questão. Bora lá. Já agora, malta, quem tem comentado no nosso outro canal, OSM Pro World, que saiu agora, eu lancei o primeiro vídeo, um vídeo de 433, totalmente falado em inglês. Portanto, este já tem 119 visualizações, loucura total. Já tem mais algumas. Mas pronto, quem quiser dar aqui um comentáriozinho, um likezinho neste vídeo, escreva por favor em inglês, malta. Aqui é tudo pessoal português, está tudo a comentar em português. Não escrevam em português aqui, escrevam em inglês, porque isto a ideia é parecer que somos um canal de inglês, ok? A ideia é só falar inglês neste canal. Portanto, vai ser um canal diferente, só de táticas e dicas, não vai ter modos de carreira nem nada, porque eu não tenho capacidade, nem tempo, nem capacidade de inglês para falar assim um inglês fluido, não consigo. Portanto, os vídeos têm que ser com um guião, têm que ser estudados e dão mais trabalho. Portanto, é assim. Espero que gostem, mas deixem um likezinho, subscrevam o canal se quiserem perceber inglês e deixem aqui um apoiozinho ao canal com um comentáriozinho em inglês, que eu agradeço imenso. Ora bem, malta, vamos então mudar de novo para a nossa conta normal. E vamos aqui ao episódio de ontem. Já agora, deixei aqui um trailer diferente. Um trailer com 2 anos. Na altura teve 3.000 views e tem 2 anos. É um trailer, o melhor canal do mundo de OSM, que eu fiz há 2 anos e hoje quis reforçar e meter na página inicial do nosso canal. Quem quiser pode dar um olhinho. É um vídeo de apenas 1 minuto. É muito giro. Podem ver que é um vídeo fora do vulgar. Ora bem, vamos então aqui ao videozinho de ontem. O Alex diz, com o tempo o canal vai subindo. Já agora, com o tempo o canal vai subindo. Portanto, o Alex a referir-se ao canal inglês, não é? Ao nosso canal que tem 29 subscritores. Com o tempo o canal vai subindo. Já agora, podes começar já a enviar o troféu ao Estrilho.
O que vale é que eu já tenho a morada do Estrilho. O Estrilho é o vencedor da 8ª edição e já tem lá um caneco. Foi o primeiro a receber um caneco. Quem não recebeu foi o Joaquim. O Joaquim não recebeu na 7ª edição porque eu só comecei a criá-los na 8ª edição. Foi quando eu comecei a criá-los e a mandar fazer. O Henrique diz-nos: dei uma passada no seu novo canal. Parabéns pela iniciativa. Os ingleses vão adorar. Espero que sim. Eles até agora ainda não descobriram muito. Diogo Pereira, dobradinha do Estrilho, imparável. Ainda não está. Ainda não ganhou nem o campeonato nem a taça. Copa. Vamos tentar tirar-lhe os títulos. Bora lá. Força nisso. Toda a gente a mandar o Estrilho abaixo. Entre aspas. Porque o Estrilho é um ótimo treinador. Mas às vezes é giro ter isto equilibrado. E o Estrilho está a desequilibrar-nos as contas. Está demasiado desequilibrado. Ele está a ganhar tudo. Ele está numa fase em que limpa tudo. Não estamos a falar só de modo de carreira. Está a limpar tudo na Seleção Nacional Portuguesa. Foi o melhor treinador na batalha contra a Turquia. Acho que no Conquistador também anda bem. Ele está muito forte, o Estrilho. Estrilho imparável. Damas é o título ao homem. Ele já está praticamente com o título na mão. Já subscrevi o seu novo canal, amigo. Um abraço aqui para o Diogo. Nem sei o que dizer do jogo do Medinas. Olha, eu ainda não vi o jogo do Medinas, mas o Zé Tigresa já disse que foi algo de estranho. Deixem-me só ver. Atenção que o Medinas não tem tido muita sorte nesta liga. Mas aqui a ganhar. Ei, com expulsão. Ei! Este jogo foi a paga dos outros jogos todos, porra. O Estrilho realmente tem... O Estrilho não. O Medinas realmente tem tido muito azar nesta liga. E aqui começa a ganhar 2-0. Mas depois de uma expulsão. E quem vai expulsar é o guarda-redes, Pickford. Incrível. O Carlos Grativol massacra o jogo inteiro. Mas massacra mesmo. Muitos remates, muitíssimo posse de bola. Em 5-2-3 com 3 avançados, só consegue fazer um gol no fim. Incrível. Há coisas no OSM inexplicáveis. Umas vezes as expulsões matam o jogo, outras vezes acontece isto. Aqui o nosso amigo diz que comprou o Ronaldo no OSM. Um abraço aqui ao Talks Football. E o Pedro Afonso diz: esse Estrilho está a usar o AC, tem que ser banido. Não, o Estrilho é um ótimo treinador, não usa ACs. Eu percebi a brincadeira, mas o Estrilho tem estado numa fase terrivelmente boa. Ele está no grupo A. O Estrilho está numa fase terrivelmente boa. Vamos terminar o vídeo com isso. E continua a ganhar. Portanto, no modo de carreira está como está. Na batalha do Campeonato Nacional Português de Grupos vai começar agora. No Conquistador, não sei como é que ele está. Está em quinto. Portanto, não está em primeiro no Conquistador. Está também bastante renhido. O Conquistador é muito parecido ao modo de carreira. Os moldes são parecidos. É uma liga gira. Eu só não participo porque não há possibilidade. Estou sempre cheio de coisas para jogar e quando não estou, tenho que guardá-las para quando aparecer. Malta, um abraço. Até amanhã. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Esqueci-me de deixar aqui um likezinho. Não esqueci de ninguém. Um abraço a todos, maltinha. Amanhã há mais. Deixem um likezinho no vídeo que nos apoiam sempre imenso. Um abraço, malta. Até amanhã. Passem um ótimo dia. Hoje correu bem. Tivemos uma boa vitória. A ver se amanhã continua. Mas é contra o Simões. Um jogo fora de casa dificílimo. Vamos lá tentar dar tudo, malta. Boa sorte para vocês também. Um abraço. Até amanhã.